Bem-vindos ao nosso debate. Hoje, a gente analisa um caso bem específico do futebol: a transferência do Marlon Freitas para o Palmeiras. Um negócio que só foi possível por um detalhe crucial. O jogador abriu mão da parte dele, 10% dos direitos, o que dá uns 600 mil euros. Pois é. E a questão que fica é: isso foi um movimento de mestre, sabe? Um atleta no controle total da carreira ou foi, na verdade, uma concessão forçada pelas circunstâncias? Eu vou defender que foi um ato calculado de ambição, de liderança mesmo. E eu já adianto que vou argumentar que essa atitude, na verdade, expõe uma vulnerabilidade do jogador que a gente nem sempre vê. Olha, para mim a decisão do Marlon Freitas é o capítulo final de uma jornada de redenção, sabe? Ele superou uma pressão absurda no Botafogo, principalmente depois daquele episódio da piscadinha, um gesto que para muitos virou símbolo de arrogância na perda do título de 2023. Em 2024, ele deu a volta por cima, virou capitão, liderou o time a conquistas como o Brasileiro e a Libertadores. Alguém com essa maturidade, com essa trajetória, não age por impulso. Para mim, ele investiu no futuro ao garantir um contrato de 3 anos em outro gigante do futebol. Sim, eu entendo perfeitamente essa narrativa da superação, é uma história ótima. Mas os fatos da negociação em si, eles contam outra coisa, né? Se a renúncia era um plano tão claro, por que o staff dele, num primeiro momento, fez questão de cobrar essa porcentagem? A negociação travou exatamente aí. Mas esse é o fluxo normal de qualquer negociação, não. Você começa defendendo sua posição ideal. Quando o acordo emperrou, ele usou o prestígio que ele conquistou em campo para ser, assim, o elemento decisivo. Ele escolheu ser a chave para destravar o próprio futuro. Certo, mas aí eu discordo um pouco do termo escolheu. Que tipo de escolha é essa quando a sua única alternativa é ver o negócio que você tanto quer simplesmente morrer na praia? A verdade é que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E nesse cabo de guerra entre os interesses de 2 clubes, foi o jogador quem teve que ceder parte do patrimônio dele. Eu já vejo de outra forma. Ele não se colocou como o lado mais fraco, mas sim como o ativo principal. Ao fazer isso, ele demonstrou para o Palmeiras um comprometimento, sabe? Um comprometimento imenso com o projeto, algo que vai muito além do financeiro. Isso é capital político, é uma jogada estratégica para chegar com moral num lugar novo. Mas essa interpretação não romantiza um pouco a situação? Na prática, o que a gente tem é um trabalhador abrindo mão de uma parte significativa do pagamento dele para que 2 empresas gigantes chegassem a um acordo. A gente pode chamar de estratégia, claro, mas também podemos chamar de um desequilíbrio de poder, onde o atleta, mesmo sendo a estrela, é quem arca com o custo para a engrenagem do mercado continuar girando. Ainda assim, essa decisão é muito coerente com o perfil dele. Ele transformou vaias em aplausos, superou uma crise de imagem e se tornou um líder. Remover um obstáculo financeiro, assumindo o custo, é um ato de liderança, não de submissão. Superação em campo é uma coisa, né? Poder de barganha real na mesa de negociação é outra história. O fato é que um direito contratual foi deixado de lado para a transferência acontecer. E isso, para mim, fala muito mais sobre a estrutura do mercado do que sobre o heroísmo do indivíduo. No fim, eu reafirmo minha posição. A renúncia do Marlon Freitas foi um investimento calculado. Vindo de um ano espetacular como capitão, ele teve a maturidade de priorizar um projeto de longo prazo em vez de um ganho imediato, consolidando a carreira dele na elite. E eu mantenho meu ponto. A cobrança inicial dos agentes e o impasse na negociação indicam que a renúncia foi uma concessão, talvez de última hora e não a primeira opção. O caso ilustra como o poder de barganha de um atleta, mesmo vitorioso, tem limites bem claros quando confrontado com os interesses financeiros dos clubes. Fica claro que a mesma atitude pode ser lida de 2 formas muito distintas. De um lado, a visão de um atleta no controle do seu destino. E do outro, o reflexo das forças estruturais do mercado agindo sobre o indivíduo. A complexidade deste caso, sem dúvida, revela muito mais do que aparenta e nos dá muito o que pensar sobre as dinâmicas do futebol profissional hoje.